Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu vou falar um pouquinho desde que eu vim morar aqui. Só não dão bola meu áudio, que eu não tenho microfone, tá? Tem barulho de ventilador, de gatinho miando, de cachorrinho latindo, tá bom? Quando eu vim morar aqui, minhas filhas eram bem pequenas, assim, dessa idade. Faz mais de 10 anos, e bem mais de 10 anos. E quando eu vim morar aqui, eu tinha um cimarrão. Ele morreu de velho, morreu de 15 anos. Eu vou ver se deixa a foto deles aí pra vocês verem. Eu não era daqui. Eu morava lá pra Bagé, na Rainha da Fronteira, pra fora. E quando eu vim morar aqui, essa casa aqui foi uma herança, tá, da minha mãe. E eu tive que abrir mão do meu serviço, do meu trabalho, pra ficar cuidando delas aqui, pois aqui não tinha casas, não tinha essas casas na volta, na rua. Era só a minha casa, a outra lá da esquina. E uma lá perto, do outro lado, perto dos trilhos. Então eu moro longe da vila, eu moro entre duas cidades grandes, com pessoas, eu não conhecia ninguém, não tinha como deixar elas com ninguém pra mim trabalhar. Então eu vim pra cá, aceitei, pra gente não ter que pagar mais aluguel. E eu abri mão do meu trabalho. Esse aí é meu galinheiro, gente, fui eu que fiz, viu, faz muitos anos. A gente vai dar uma reformada nele agora. E eu abri mão do meu trabalho pra cuidar delas e dar um suporte pra elas, pois a missão é minha, né? Então não tem como eu largar ela na mão dos outros pra cuidarem, pra mim poder fazer minha vida. A missão foi dada a mim, então eu tenho que criar. E eu tenho que abrir mão das coisas pra criar minhas filhas. E eu fiz o máximo possível que eu pude. Elas nunca tiveram luxo, nunca tiveram muita vaidade, mas tiveram um teto, tiveram casa, tiveram comida, nunca faltou nada. E essa aí é um pouquinho da minha história. Agora elas já são criadas, né? Uma tem 20, outra tem 19. Agora vou chegar a minha vez de ir arrumando a minha casa, porque faz muitos anos a gente não teve condições de arrumar. E vou viver o resto da minha vida que Deus me permitir. Então quando eu vim morar aqui, largavam muitos bichos aqui na minha casa. Pois é, gente, quando eu vim morar aqui, todos os finais de ano, durante o ano também, largavam muito cães aqui, muitos cães, muitos. E aí as meninas acabavam vendo e eu tinha que acabar acolhendo, né, gente? Então era mais uma boca para sustentar. E eu sem trabalho, só o marido trabalhando, né? Então a gente não conseguiu. Eu não consegui fazer tudo que eu queria. E agora eu tô começando. A minha casa é uma casa bem pequenininha, por dentro é um quarto só. Tinha uma pecinha que eu fiz o quarto das meninas, mas era muito pequenininho. E aí eu acabei fazendo... eu reparti a sala, já que eu não recebo muitas visitas mesmo. Eu reparti a sala e fiz um quarto pra Isabel, porque a Amanda já casou e mora na casa dela. E o quarto da Isabel eu fiz uma cama suspensa, que os próximos vídeos eu vou postar pra vocês aí, pra vocês verem que eu fiz. Fiz sozinha, gente, tá bom? Com um pouquinho, eu fui juntando e fui fazendo, ainda não terminei ainda. E eu tenho os vídeos que eu vou ver se eu consigo editar, né, porque eu tenho alguns guardados aqui, e eu vou ver se eu edito, se eu corto, eu narro, que eu não sei fazer essas coisas, gente. Mas eu quero deixar registrado sempre essas coisas daqui pra frente. E aí, eu vou mostrar o que eu fiz com vários produtos da Shopee. Eu fui tendo ideias e fui fazendo, né? Painel, essas coisas assim, a gente vai fazendo. É só ter força de vontade que dá. E contando pra vocês que não faz um ano, tá? Faz pouco tempo eu tive um AVC. Eu tive um AVC, em 2 semanas eu tive um derrame. Gente, eu tive um AVC, é muito triste isso, viu? Vocês têm que cuidar muito da saúde de vocês, tá, gente? Mesmo por mais descanso que a gente tenha, a gente tem que cuidar da saúde. Eu quase fui. Eu quase que não tô aqui falando e gravando esse vídeo. Mas Deus é tão bom, tão justo, que eu acredito muito. Vocês podem... muitas pessoas não acreditam, né? Em milagre, eu acredito em milagre, gente. Né? Eu sou católica, mas não frequento igreja, não vou em religião nenhuma, tá bom? Mas eu comecei a acreditar mais, a ter mais fé, sabe? No poder de Deus. E eu vou contar pra vocês. Eu acordei de manhã e não consegui falar. Eu não consegui me mover, eu perdi os movimentos do corpo. Eu tava babando, eu não segurava a baba. Acabei no médico. Quando foi... Antes de ir pro médico, eu olhei pra minha filha e pedi: não, Deus, assim eu não quero ficar. Então o Senhor me leve com o Senhor, porque assim eu não quero ficar. Porque eu passei muito trabalho pra criar minhas filhas, não quero ver o final delas trocando fralda da mãe, né? E perdendo de viver. Não foi pra isso que eu abri mão de tantas coisas na minha vida. E quando foi 5 horas, 6 horas da tarde, eu voltei ao normal. Os médicos fizeram exame da cabeça, do coração, vários exames e não encontraram nada. E eu não fiquei com sequela nenhuma, assim. Eu tenho os movimentos todos do corpo.
Eu fiquei muito bem, gente, só que eu tava muito gorda mesmo. Agora eu tô magra, que vocês estão vendo aí, agora eu tô bem, muito magra, perto do que eu tava antes. Eu não mexia nem o pescoço, gente, de tão gorda que eu tava. Eu me acomodei muito. E aí, passou 2 semanas, eu fui levantar os braços pra amarrar o cabelo, meu cabelo tava comprido, e começou a sangrar o meu nariz. Mas muito sangue. E aí, gente, eu fui no médico e o doutor disse, não, tu teve uma ameaça de derrame. Só não morreu porque estourou a tua veia. E mais uma vez, um milagre, né? Do pai velho lá em cima. E aí eu tive que emagrecer, gente. Tive que caminhar, tive que parar de comer sal. Tive que parar de comer gordura. E eu vou explicar pra vocês como eu cheguei nesse peso. Gente, olha só, eu tive que parar de... Eu tava com um pouco de gordura no fígado também. E eu tive que diminuir as comidas. É assim, meu marido trabalha 6 dias e folga 2. Ele sai a 1h da tarde e chega às 11h30. O que eu fiz em muitos anos? Fazia janta tarde, comia tarde e ia dormir. Né? Porque ele chegava às 11h30, tomava banho, às vezes até tomava chimarrão, para depois jantar. E eu acabava indo dormir, comia muito e ia dormir com o estômago cheio. Isso não tinha... O organismo não aguenta muito tempo, gente, fazendo dessa forma. Né? E eu já estava muito gordo. O que eu fazia de janta? Em vez de fazer uma sopinha, uma canjinha, uma coisa mais leve, um lanche, uma torradinha, um café, não. Eu fazia salsichão assado, cada receita que eu pegava no YouTube, eu fazia todos os dias uma receita diferente. Eu pegava o salsichão, colocava requeijão, colocava cebola, tomate, pimentão, botava muito queijo. E em cima, botava assar, fazia arroz, fazia salada. Então não tem como o organismo resistir muito tempo. Né? Então isso é um veneno, gente. Se alguém faz esse tipo de coisa, para porque o organismo vai uma hora que não resiste. Principalmente na idade que eu tô, né? Eu tô com 52 anos, vou fazer 53 esse ano, né? Então a gente chega a uma certa idade, a gente tem que parar, a gente não pode abusar. Cerveja, refrigerante, parei também, tá, gente? Às vezes eu tomo um golinho de coca, mas é muito raro. E eu caminhava na estrada, por quê? Tem uma BR enorme aqui que vai lá na vila, são 2, 3 quilômetros, eu acho, dá pra caminhar bem mais. Só que olha o barulho, gente, estão escutando barulho? A BR fica logo aqui, acho que uns 100 metros da frente da minha casa. Depois que eu tive esse AVC, eu fiquei com sequelas. Algumas eu não fiquei com sequela física, mas eu fiquei com sequela psicológica. Eu fiquei com medo. Eu acho que eu tô com aquele negócio do pânico, do medo. Eu caminhar na faixa, eu tenho medo. Porque todos os dias de noite aqui na BR, estoura pneu. Eu tenho um conhecido meu que estourou um pneu, ele caiu da moto e ficou todo quebrado. Então me vem essas lembranças na cabeça. Eu tenho 7 pinos no pé, que eu caí de bicicleta na BR também, e quebrei o pé. Né? Eu fui buscar ração pros cachorros e acabei quebrando o pé. Com a bicicleta quase parada, né, gente? Então eu fiquei com esse trauma de medo de caminhar na BR. Se eu descer aqui pra baixo a pé, eu até vou a um certo ponto, aonde chega numa chácara que tem lá na frente, eu paro, dou volta, porque tem muito cachorro e eu tenho medo, sabe? São cachorros grandes, então eu tenho medo de ser atacada, né? Então esses tipos de medo aí eu fiquei. E eu comprei uma esteira, mas não uso. Usei poucas vezes, tem que abrir ela, tem que limpar ela, né? Tem que passar aquele, eu não sei como é que se chama aquele, é um silicone que se passa. A esteira tá bem novinha ali, eu não tenho muito espaço também, né? Então, a gente vai arrumar tudo isso ainda, um localzinho só pra ela. E é isso aí, gente. Agora eu tenho um bebê cãozinho e tenho quase 20 gatos, né? Meu marido fez essa área aqui, a gente não terminou ainda, ó. Aqui nos fundos, eu quero adaptar caminha pra ele na parede ali, onde não pegue chuva e frio no inverno, para eles ficarem todos na rua, porque eles já estão ficando grandes. Vou fazer caminha, vou fazer onde eles comer ali, porque eu não sei como é que o Barão vai se portar. Não sei se eu vou ter que conseguir um adestrador, se eu tiver que adestrar ele, né? Mas eu espero que não, porque ele é bem mimoso. Eu já criei outros portes grandes também. Ele foi um presente, não tive como recusar. Então, e é uma responsabilidade, né, gente? É pra vida toda, né? São 15 a 20 anos com ele junto, né? Não pode abandonar a gente não abandona os animais jamais, tá? A gente não fazem isso se não tiverem responsabilidade. Então tá, gente, por enquanto é só. Aí até a próxima eu vou postando alguns vídeos aí. Eu tô vendo que tá entrando gente, tá, gente? Eu não vou pedir like, nem que se inscreva, porque... Mas é pra deixar registrado mesmo, tá bom? Mas sejam todos bem-vindos. E uma ótima tarde pra vocês, tá bom? Pode ser que eu dê sorte com esse aqui, porque eu tive um cimarrão, ele morreu de velho, né? Eu ganhei um chow-chow, um labrador, muito bonito, meu cachorro, e botaram veneno pra ele, atado aqui dentro do pátio, né? E eu fico muito triste com isso. Agora a gente aumentou a cerca, a gente vai colocar fio elétrico em cima, que é pra não ter perigo de ninguém pular, né? A maldade tá em todo lugar,
né, gente? E eu só digo pra vocês assim, ó, quando pegar um cachorrinho, quer adotar um gato, um cachorro, é muito tempo convivendo junto, tem que pensar bem antes, pra não abandonar depois, gente. Porque há poucos dias abandonaram um grande aqui, de raça, né, gente? O cachorrinho tava perdido, tava desesperado, não tinha o que fazer, um vizinho já pegou ele, era de raça, né? Ele tá um cachorro brabo, tá atado, porque o vizinho acho que não tem um pátio muito grande. E é muito triste isso, gente, pegar o animal porque é de raça e depois se ocupa, não quer mais e largar. E soltar, abandonar, perto de BR, é a mesma coisa que matar, gente. Isso é crime. Isso é crime, tá bom? É triste. Boa tarde, gente.